2, 1. Boa noite, eu sou a Adriana, sou enfermeira do CIATOC de Campinas e estou secretária-geral da Abracit. Eu vou substituir a doutora Maíra Cerqueira, que teve um contratempo e não vai ser possível ela coordenar essa mesa. Em relação a esse tema, essa mesa redonda, intitulada Suicídios e Tentativas de Suicídio por Intoxicação, seus principais agentes e a prevenção, ela vem de encontro ao tema geral desse congresso, que é a pandemia. Nós temos poucas informações a respeito disso até o momento, não sabemos ainda a dimensão da influência que esse momento pode ter em cima do lado emocional, apesar de sabermos e falarmos e todo mundo estar levantando suspeitas em relação ao risco que foi para suicídio, para tentativas de suicídio, ainda não se tem a dimensão desse momento. Quem vai apresentar as duas palestras é o Dr. Rafael, professor Rafael Lanaro, do CIATOC de Campinas. Ele vai falar sobre as tentativas de suicídio, principais substâncias envolvidas, e a doutora Soraya Carvalho, do CIATOC da Bahia, que vai fazer a abordagem da experiência de um núcleo de estudo e prevenção do suicídio em Centro de Informação Toxicológica. Dr. Rafael, professor Rafael, quase doutor, farmacêutico bioquímico, mestre em toxicologia e análises toxicológicas. Ele é responsável técnico pelas análises toxicológicas de urgência ambulatorial do CIATOC de Campinas, professor de programas de pós-graduação em toxicologia das faculdades Oswaldo Cruz. Professor, fique à vontade. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Uma ótima apresentação. Obrigado, Adriana, pela apresentação. Obrigado à comissão organizadora do Congresso pelo convite para ministrar esse tema, que eu vou tentar falar para vocês nesses 20 minutos um pouco da experiência do laboratório de análises toxicológicas no CIAT, em relação às principais substâncias envolvidas nos casos de tentativas de suicídio. Nós desenvolvemos um projeto de pesquisa, o qual é a base do meu doutorado, né? Eu pretendo defender ele no começo do ano que vem. Então, temos muitas informações importantes, as quais ainda não foram publicadas, mas eu vou compartilhar com vocês aí alguns dos achados com uma visão um pouco mais analítica do que clínica, tá? Então, primeiramente, o que é o suicídio, o que é a tentativa de suicídio? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um problema de saúde pública de bastante relevância e preocupação no âmbito mundial, que consiste numa ação intencional, com consciência e conhecimento do resultado final do seu ato. Quando esse ato ele é falho, determina-se assim que houve o quê? Houve uma tentativa de suicídio. Esse processo é um processo multifatorial, multidimensional, que depende de inúmeros fatores, desde eles ambientais, sociais, biológicos, fisiológicos, entre outros. Tá? Em relação à sua epidemiologia mundial, os casos de suicídio chegam a cerca de 800 mil casos por ano, onde pessoas morrem por ano em decorrência de suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ocorre uma morte a cada 40 segundos, sendo a idade mais prevalente entre os jovens entre 15 e 29 anos, que é uma idade aí onde ocorre uma maior interação biopsicossocial. Tá? Em relação a isso, né, um outro dado importante é que a cada um suicídio consumado, 20 estão tentando cometer suicídio em todo o mundo. Tá? No Brasil, essa situação não é um pouco diferente, né? Também é uma preocupação nacional, com cerca de 11 mil casos de suicídio consumado por ano. Né? Aqui os jovens, né, a causa de morte por jovens ocupa aí a 4ª posição, também em decorrência dessa interação biopsicossocial. Comparando aí homens e mulheres, né, no caso dos homens, entre 15 e 29 anos, ocupa a 3ª maior causa de morte entre os homens e entre as mulheres a 8ª maior causa. No entanto, as mulheres são as que tentam mais suicídio. Tá? Homens geralmente
utilizam métodos mais agressivos, mais eficazes para consumar aí o suicídio. Um dado importante é que, de acordo com artigos publicados por Botega, um professor aqui da Unicamp, né, a cada 3 tentativas de suicídio, apenas uma chega num serviço de urgência e emergência, né, chega procurando um serviço de saúde. Tá? E o que o CIATOX tem a ver, os Centros de Toxicologia, com casos de suicídio? Né? De acordo com os métodos utilizados. Tá? De acordo com o Sinan, entre 2011 e 2016, mais de 48 mil casos de tentativa de suicídio ocorreram. E o principal meio utilizado para suicídio, tentativa de suicídio, foram os casos de envenenamento e intoxicação, ocupando aí cerca de 57% desses casos. Já outras circunstâncias, né, a gente pode ver aí praticamente equiparável aí, né, o uso de objeto pérfuro cortante ou enforcamento, né, como outros meios de tentativa de suicídio. Tá? Então, se existe um envenenamento, isso é um fator muito importante nos casos de intoxicação, porque os CIATs têm que atuar nesse processo. Né? E isso está, como vocês podem ver, é a segunda principal circunstância dos nossos atendimentos no CIATOX. Isso aqui é um dado do CIATOX de Campinas, onde a Adriana que cuida desses dados brilhantemente, né? Como vocês podem ver, a principal causa de intoxicação é por acidentes, mas a segunda causa é a tentativa de suicídio. De 2016 para 2018, nós observamos aí um aumento aí cerca de 3, 4% do número de casos de tentativa de suicídio. Então, é uma tendência de aumento que a gente observa aí nos últimos anos. Tá? Então, a função do CIATs, respeitando a premissa da função do CIATOX, onde nós temos que oferecer o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial, o tratamento e, digo mais, a prevenção dessas intoxicações exógenas, nós temos um papel importantíssimo aí nesses casos de tentativa de suicídio. Tá? De acordo com o histórico do CIATOX, né, entre 2009 e 2018, nós registramos cerca de 10 mil casos de tentativa de suicídio, onde a faixa etária ocorre entre 20 a 39 anos, com uma prevalência aí de 51% de tentativa de suicídio nessa faixa etária, né, com cerca de 169 desfechos letais, ou seja, o suicídio consumado. Então, é nessa hora que a gente falha. Né? A gente tem que tentar entender um pouco mais por que estão esses números de suicídios chegaram aí e conseguiram aí superar todo o nosso atendimento no CIATOX. Tá? Em relação ao grupo de substâncias mais utilizadas, como a gente pode ver aqui, né, em primeiro lugar, que não é novidade, né, são os medicamentos, as substâncias mais utilizadas nesses casos de tentativa de suicídio, seguida, assim, pelos agrotóxicos e raticidas, tá? Então, medicamentos aí com 70% dos casos, agrotóxicos aí de uso agrícola, não agrícola, os raticidas, né, os cumarínicos e os clandestinos, como o aldicardo, por exemplo, o famoso chumbinho, ocupam aí a segunda posição com 12% desses casos. Em terceiro lugar, nós temos aí, então, a associação de drogas de abuso, principalmente cocaína, etanol, até mesmo cannabis, juntamente com diferentes medicamentos e muitos medicamentos psicoativos. O resultado, de acordo com esse atendimento de 2018, né, o último relatório que nós temos, né, dos casos de tentativa de suicídio, nós tivemos aí quase 90% de cura total, sem sequela alguma desses casos de tentativa de suicídio, e 1,4% foram óbitos com correlação direta entre o agente tóxico utilizado e o óbito definido. Tá? Então, nós temos que trabalhar melhor aí para entender por que isso está acontecendo. Né? Em relação a quais são as substâncias, né, nós vimos as classes, quais são essas substâncias, a gente pode ver aqui que na primeira posição estão os benzodiazepínicos, se nós somarmos aqui os ansiolíticos, né, clonazepam, diazepam, alprazolam, eles somam a primeira posição de substâncias mais utilizadas em tentativa de suicídio, seguido pelos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, os antidepressivos, né, como sertralina, fluoxetina, escitalopram e venlafaxina. Tá? Nesse caso, nessas duas primeiras posições de classe, nós temos substâncias com uma certa segurança do ponto de vista toxicológico,
Aqui na terceira colocação já começa a ter um aumento de toxicidade aí pelo uso aí de alguns anti-inflamatórios analgésicos, como paracetamol. A professora Cláudia falou agora há pouco para vocês do risco de hepatotoxicidade que ele tem, né? Então, ele é amplamente utilizado nesses casos de tentativa de suicídio pelo fácil acesso, né? E alta potência aí em decorrência do seu efeito tóxico quando ultrapassada a dose terapêutica. Em quarto lugar, nós temos aí, então, outro tipo de antidepressivo, esse mais preocupante que os demais, né? Como a professora também comentou na palestra anterior, a amitriptilina, um antidepressivo tricíclico com alta toxicidade cardíaca. E, como vocês podem ver, pessoal, né, as substâncias psicoativas estão intimamente relacionadas com os casos de tentativa de suicídio. Então, o seu uso crônico, muitas vezes, pode desencadear esse processo de tentativa de suicídio. Quem conhece esse cantor famoso, né, o Chris Cornell, que infelizmente se suicidou por enforcamento, o que é mais comum entre homens, né? E de acordo, ele é um cantor da banda Soundgarden, né? Ele foi encontrado enforcado num hotel. E de acordo com a sua família, ele começou a ter esse comportamento suicida quando começou a utilizar aí o lorazepam, né, um benzodiazepínico. Então, no seu pós-mortem foi encontrado lorazepam, mas não tinha correlação com a toxicidade, mas sim possivelmente aí como um gatilho na tentativa de suicídio e no suicídio consumado, tá? Uma parênteses agora com, né, um alerta de spoiler, mas provavelmente muitos já assistiram. Quem assistiu esse filme Nasce uma Estrela, né? A causa do suicídio do ator principal em decorrência do uso de bebida alcoólica, da dependência química do etanol, mais alguns fatores sociais, biopsicossociais, enfim, né? O álcool e outros fatores corroboraram com aí o seu suicídio fictício aí no filme, tá? Enfim, frente a esse processo, nós aqui na Unicamp, juntamente com o Departamento de Psiquiatria e Farmacologia, e juntamente com o Ciatox, desenvolvemos o projeto entre 2017 e 2018, intitulado de Suicídio na Emergência, o estudo de relações entre substâncias psicoativas e tentativa de suicídio em unidade de emergência referenciada. Foi um projeto multitemático com um viés psiquiátrico e um viés analítico, né? A parte do viés analítico é o meu doutorado, o qual vou defender em breve. Enquanto a psiquiatria era responsável por todo o manejo do paciente, tratamento, diagnóstico das patologias, a prescrição de medicação, avaliação clínica, nós do laboratório fizemos um screening geral para tentar descobrir o que esses pacientes tiveram de exposição prévia, né? Então, os critérios de inclusão foi que eram pacientes de todas as faixas etárias, né? Obviamente que menores de idade teve o consentimento dos familiares ou do paciente, quando inconsciente. Esse estudo ocorreu aí entre 2017 e 2018, apenas para pacientes que entravam na UER, né, do Hospital de Clínicas da Unicamp, né? Campinas é uma cidade com mais de 1.100.000 habitantes, né, com vários hospitais de grande porte para trauma e outras causas, mas nós só controlamos esse estudo com os casos atendidos na Unicamp, tá? Após a avaliação psiquiátrica, né, então, todos os casos que chegavam de ingesta acidental de substâncias psicoativas, até mesmo casos ditos como tentativa de suicídio, por mais que não fossem, por exemplo, ligadas a medicamentos, se fossem, por exemplo, um enforcamento, um afogamento, eram comunicados Ciatox para a gente coletar o material, e nos casos supostamente acidentais, com poucas informações, nós acionávamos a psiquiatria para elucidar se de fato foi um acidente ou se de fato foi uma ATS. Muitos casos, né, em torno de 5% dos casos mais ou menos, né, casos acidentais não eram acidentais, eram tentativas de suicídio após a avaliação psiquiátrica, tá? Então, do ponto de vista toxicológico, laboratorial, o laboratório fez um estudo prévio de exposição, primeiramente através de análise urinária. Então, como vocês sabem, quando você analisa uma substância na urina, dependendo do composto, obviamente, isso indica uma exposição pregressa a curto prazo, né? Questão aí de, depende da substância, obviamente, mas 1 a 3, 5 dias, mais ou menos, você consegue detectar o que este paciente teve de exposição. Então, nós fizemos uma análise sistemática para múltiplas substâncias psicoativas e tóxicas, começando com um imunoensaio para canabinoides, cocaína, benzodiazepínicos,
seguidos depois por confirmação por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, né, onde foram encontrados de forma qualitativa e qualitativa os metabólitos de fármacos, né, praguicidas, drogas de abuso, substâncias voláteis, inalantes, e depois todos confirmados por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Tá? Depois, no sangue, nós fizemos uma análise direcionada com base nos resultados na urina, para saber se, de fato, esse paciente, quando ele entrou no hospital, se ele estava sob efeito de alguma substância psicoativa. Então, dosagem de álcool e solventes em sangue. Como vocês sabem, o sangue ele é o compartimento central, então ele tem correlação com o efeito, muitas vezes. Né? E para substâncias psicoativas, né, drogas de abuso e fármacos, nós fizemos a coleta na entrada do hospital e fizemos essas análises. Tá? Então, esse é o nosso parque de instrumentos no Ciatox de Campinas. Nós conseguimos aí ter uma cobertura de substâncias tóxicas em torno aí de 80% a 90% em substâncias tóxicas, como a gente estava discutindo na outra mesa, com cromatografia líquida, cromatografia gasosa com headspace, enfim, nós temos aí uma ampla cobertura laboratorial. Vamos aos resultados. Então, nós tivemos aí em torno de 160 pacientes, em torno de um ano, de atendimento de tentativas de suicídio, com 33% sendo homens e 67% sendo mulheres, corroborando aí com os dados já obtidos em outras estatísticas. Né? Os meios mais comuns de tentativa de suicídio foram, em primeiro lugar, ingestão medicamentosa, muitas vezes de múltiplas substâncias, seguido por comportamentos autolesivos, como corte de pulso, corte de pescoço, né? Seguido por intoxicação por praguicidas, né? E depois, como vocês podem ver, ingestão alcoólica, uso de drogas e ingesta de combustível. Então, se nós somarmos todos isso, esses números, nós temos aí intoxicação envolvida, né? Em menor quantidade, nós temos aí, então, os comportamentos autolesivos, os enforcamentos e queda de altura aí, ou trauma, né? Pessoas que pulam de prédio, pulam de ponte e etc. Tá? E outras causas. Em relação aos resultados obtidos, né, dos 160 casos, aqui segue um resultado importante para a gente, do número de substâncias psicoativas identificadas em urina dos pacientes no presente estudo. Sem considerar substância psicoativa, substâncias no geral, entre praguicidas, analgésicos, antibióticos, por exemplo, o laboratório detectou mais de 1.500, fez mais de 1.500 detecções. Né? Quando a gente faz uma limpa para substâncias psicoativas, nós temos aí entre substâncias psicoativas e metabólitos, sem metabólitos, 599 detecções. Sendo o mais comum, né, o mais comum aí, a gente encontrou em torno de 25%, 3 substâncias psicoativas nesses pacientes que tentaram suicídio. Depois aí 2 substâncias, né, 5 substâncias, até 7 substâncias psicoativas em um único paciente foi detectado em uma análise prévia aí de exposição pregressa. Tá? O que chama atenção é que em pelo menos aí 6, 7% dos casos não foi detectado nenhuma substância psicoativa. Isso tem uma correlação, assim, muitas vezes direta, muitas vezes com o primeiro surto aí, o primeiro caso de tentativa de suicídio, onde não tinha nenhuma substância psicoativa envolvida. Entre as substâncias mais detectadas em urina, a gente pode ver aí, em primeiro lugar, um ansiolítico, né, o clonazepam, em primeiro lugar, né, juntamente com cafeína. Né? Então, clonazepam e cafeína foram as 2 substâncias mais detectadas em urina, seguido depois aí por diazepam, né, outro ansiolítico benzodiazepínico. Aqui, em quarto e quinto lugar, né, prometazina e haloperidol, mais relacionados, né, aí com procedimento de sedação dos pacientes. Em relação às drogas psicoativas, drogas de abuso, nós temos aí a cocaína mais detectada, seguido pelos canabinoides, né, e etanol e nicotina. Tá? Quando a gente faz um filtro entre os principais antidepressivos, né, só em comparação aqui com o ansiolítico clonazepam, o principal antidepressivo encontrado é a sertralina, né, seguido aí por fluoxetina e citalopram, 3 inibidores de recaptação de serotonina, né, são medicamentos mais seguros. Né? Em sequência, nós temos aqui a amitriptilina, um antidepressivo tricíclico. A gente percebe
Em comparação com os dados do Cietox geral, ele está mais em desuso, né? Ele está perdendo posição, isso é um fator bem mais relevante, mostrando que existem opções terapêuticas mais seguras, tá? Depois nós temos aqui a bupropiona, metilvenlafaxina, mirtazapina, que foram encontrados, tá? Em relação às análises do sangue, nós temos aqui, então, alguns detalhes bem interessantes. Em relação aos casos de ingestão medicamentosa. Quando nós fizemos a análise toxicológica desses casos, né, 95% dos casos apresentavam concentração não tóxica. Ou seja, o que teve uma boa correlação com a gravidade do caso e a cura total. Então, esses casos de ingesta medicamentosa por tentativa de suicídio, a concentração não tóxica foi um dos fatores aí para a cura total desses casos, desses pacientes. Tá? Em relação aos meios autolesivos, né, como corte de pulso, enfim, etc., né, o que chamava atenção era, será que esses pacientes, né, que não ingeriram medicamentos estavam sob efeito de antidepressivos, uma vez diagnosticada, uma vez a psiquiatria já tinha um diagnóstico de depressão? Então, muitos desses antidepressivos ou antipsicóticos nesses pacientes apresentavam concentrações terapêuticas, né, do antidepressivo do fármaco, ou seja, mostrando que tem um viés bem importante que o medicamento não resolve totalmente o problema. É um multifator nesses casos. Ou, em muitos casos, também a gente encontrou doses subterapêuticas, pacientes que se mutilaram e que o nível estava muito, muito baixo, ou seja, ela não estava fazendo a anuência do paciente. Em casos de intoxicação por praguicidas e por trauma, ou seja, situações mais agressivas, nós observamos uma correlação muito grande com a cocaína, ou seja, uma substância ativa com efeito estimulante, né, que aumenta a agressividade da pessoa, então, muitas vezes, tem essa correlação com a gravidade do ato de tentativa de suicídio. Tá? Nos praguicidas, o mais encontrado foi o aldicarbo e o brodifacoum. Né? Em relação à cannabis, nós observamos que a cannabis foi mais detectado nos casos entre pacientes de 15 e 19 anos, né, com concentração de carboxi-THC, que é um marcador de uso crônico de cannabis bem mais elevado. Né? E, nesses casos, você não encontrava suicídio em usuários de cannabis por meios mais agressivos, por exemplo, como enforcamento, somente quando tinha associação com cocaína. Já em cocaína, você encontrava mais correlação com esses traumas. E nos óbitos, nós tivemos 1,8% dos casos que tiveram óbito, com média de 3 tentativas de suicídio prévias, antes do que nós trabalhamos. Muitas vezes tinham concentração tóxica do agente tóxico ou do medicamento utilizado, e muitas vezes a substância psicoativa encontrada estava, um antidepressivo, um antipsicótico, estava em nível terapêutico. Mostrando assim que é um processo bem multideterminado. O suicídio ele é multifatorial, ele depende aí de vários profissionais de saúde, entre eles os Cietox, mas psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeiros, para exercer esse papel importantíssimo na prevenção do suicídio. Então, esse era a minha fala. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até mais. Obrigada, Rafael. Pontualíssimo, hein? Muito bom. Obrigada pelo elogio também, aqui publicamente. Vamos passar agora para a palestra da doutora Soraya. A doutora Soraya possui graduação em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, é psicanalista e especialista em psicologia hospitalar, idealizadora, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, NEPS, ambulatório de saúde mental destinado exclusivamente ao tratamento multidisciplinar de pessoas em risco de suicídio, criado em 2007. O NEPS é um dos serviços do Cietox da Bahia, denominado antigamente de CIAV, tão conhecido, nosso querido CIAV, onde exerce a função de psicóloga desde 1991. O título da sua palestra é A Experiência de um Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio em um Centro de Informação Toxicológica. Muito obrigada, inicialmente, e fique à vontade, doutora. Pode compartilhar a sua apresentação.
Doutora Soraya? Eu acho que travou. Doutora Soraya? Ela deve voltar logo, vamos aguardar um pouquinho. Pode compartilhar, doutora Soraya? Desculpem, mas a minha internet acho que foi dar uma voltinha, sim, mas ainda bem que ela voltou rápido. Vi a luz cheia. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite da Abracite. É sempre um prazer enorme estar participando. Já foram tantos os que eu participei, tantos congressos de toxicologia clínica. Enfim, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Quero agradecer a Adriana, quero agradecer e parabenizar também pela palestra do Rafael. E o que eu vou falar hoje é, na verdade, um pouco da nossa experiência como um núcleo de estudo e prevenção do suicídio dentro de um centro de toxicologia. Bom, isso começou em 1991, quando Daisy ainda era... Eu estou conseguindo... Vocês estão conseguindo ver a tela? Ainda não, doutora Soraya. É porque para mim deve estar carregando então, né? Pode ser. Aqui diz que eu estou compartilhando. Enquanto ela não entra, eu vou fazer uma introdução. E agora foi? Agora sim. Perfeito. Então, ok. Começou em 1991, na época a diretora ainda era Daisy Schwab, e logo na primeira semana eu fui contratada apenas para atender aos pacientes que tentavam suicídio e que iam para a emergência do Hospital Central Roberto Santos. Fui contratada para fazer a primeira consulta na emergência e encaminhá-los para um centro de assistência psiquiátrica. Logo na primeira semana eu vi que isso era impossível, que esse já é difícil hoje com os CAPs, imaginem há quase 30 anos atrás. As pessoas tinham que aguardar 6 meses, 1 ano por uma consulta psiquiátrica. Então eu propus a Daisy que a gente começasse um ambulatório de saúde mental dentro do Hospital Geral, e ela topou, e foi dentro do CIAS mesmo, na minha sala, que eu comecei a atender os pacientes que tentavam suicídio e que, ao saírem da emergência ou da UTI, enfim, eles eram automaticamente encaminhados para vir ao atendimento psicológico 2 dias depois da alta. E foi assim que tudo começou. Alguns anos depois, a gente percebeu que estava dando certo, e aí eu fiz mais uma proposta a Daisy. Por que a gente, ao invés de fazer só um serviço de assistência, por que a gente não trabalha com a prevenção? Por que a gente não abre esse espaço para a comunidade, inclusive para aquelas pessoas que ainda não haviam tentado suicídio, mas que corriam risco de fazê-lo? E foi a partir daí que criamos o NEPS, em 2007, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, e foram convidados outros profissionais. Na época eu já tinha mais uma psicóloga, tinham 4 estagiários, então foi convidado terapeuta ocupacional, psiquiatra, enfermeira, e a gente criou uma equipe. E hoje nós somos um serviço de assistência integral à saúde mental. Basicamente, somos um ambulatório de saúde mental exclusivamente voltado para pessoas em risco de suicídio. É um ambulatório de portas abertas, tanto a gente recebe pessoas que vêm da emergência, quanto vêm de ambulatório, quando a demanda espontânea. O interessante é que a gente não precisa de nenhum encaminhamento de um profissional para receber esse paciente em risco de suicídio. As intervenções são multidisciplinares, tanto assistencial quanto preventiva, e a gente faz um trabalho tanto individual quanto de grupo. Fazemos visitas domiciliares e várias atividades sociais, tanto internas quanto externas, fora do NEPS. Então, fazemos ações junto ao usuário, os pacientes, à família, aos profissionais que trabalham, a equipe e a comunidade. Fazemos também um trabalho de formação permanente, porque realizamos capacitações para equipes do RAPS e do SUS. Trabalhamos com estágio de graduação, residências, várias faculdades, inclusive algumas, uma de Florianópolis, que já foi, né, Marlene, uma garota do Rio Grande do Sul, enfim, recebemos vários residentes
de outros estados também para fazerem um estágio no NEPS, e é bastante interessante. Então, trabalhamos nessa área da educação, do estudo e da pesquisa. Então, o que é o NEPS? Basicamente, é um espaço de acolhimento e tratamento, e que o nosso lema principal é que lá se respeita, se pratica o respeito às diferenças. A nossa equipe é enxutíssima, 3 psicólogos atualmente, 3 psiquiatras, 1 enfermeira, 2 terapeutas ocupacionais e 2 pessoas de apoio. Essa foto é antiga, alguns já não estão mais, mas eu quis mostrar para vocês verem o tamanho da equipe. É uma equipe super enxuta. E a gente acompanha 250 pacientes. Já estamos com uma fila de espera de 350. Por mais paradoxal que seja, e eu passo falando isso aos órgãos, né? Você sabe como que a gente não amplia esse serviço, e a gente está numa luta já desde 2017 para transformar o NEPS no primeiro centro de referência estadual em prevenção do suicídio do Brasil. Mas, enfim, já passou pela ALBA, pelo governador, está dentro da gaveta do secretário de saúde, ele ainda não liberou. Porque, de fato, nós já funcionamos como uma referência, mas a gente precisa de autonomia e de expansão. Eu digo que o NEPS é um filho do Ciatox Bahia, né? O CIAV, de vez em quando eu vou falar CIAV, que eu ainda não me acostumei, é um filho que precisa agora alçar voos próprios. Então, nosso tratamento se resume ao tratamento convencional, que é a psicoterapia baseada na psicanálise, a psiquiatria, a terapia ocupacional e a enfermagem. Bom, essas são as salas de atendimento que, inclusive, não sei se vocês sabem, mas nós estamos mudando de... Essa área que funcionava o Ciatox, nós recebemos uma visita sem avisar, né, de surpresa, da OPAS, e eles consideraram o CIAV, que é o Ciatox Bahia, como um centro modelo para países em desenvolvimento. Eu não sei por que eu não estou conseguindo passar o próximo slide, vocês que são da técnica, não sei por que parou aqui no próximo. Pode. Acredito que assim você consiga... Agora. Essa é a primeira sala, era a da psicologia, agora é a sala da terapia ocupacional e temos a sala da psiquiatria. Agora a gente vai para um outro espaço que também é no Hospital Roberto Santos. Por que a gente quer continuar dentro de um hospital geral, que é um hospital de referência, um hospital terciário? Porque nós recebemos muitos casos de tentativa de suicídio e de intoxicação em geral. Então, há uma importância enorme de continuarmos dentro de um hospital para que a gente possa, enfim, não só a questão da toxicologia, mas também da prevenção do suicídio. Bom, não sei o que acontece. Aqui é o nosso auditório, onde a gente realiza... Agora ele resolveu caminhar, né? Enfim, esse auditório onde a gente realiza as reuniões e grupos, é um pequeno auditório, a gente tira essas mesas, essas cadeiras, e eu vou dizer que tipo de grupos a gente faz aí. São os projetos, quer dizer, além do tratamento convencional, a gente precisa trabalhar com projetos para além dessa clínica convencional, e a gente faz com isso a gente dá as mãos à arte. A gente acredita que a arte é salvadora, no sentido de que a arte pode nos iluminar o caminho, o trajeto, principalmente daquelas pessoas que não veem mais uma luz no final do túnel. Então, cada projeto que a gente vai fazer, há uma participação ativa dos usuários, tanto na sugestão, na concepção e na participação dos projetos. Isso muito graças a Maíra, que é terapeuta ocupacional, e a Cíntia, que que tocam a maior parte dos grupos, e esses grupos, que eles funcionam? Eles são concebidos, implantados e implementados a partir das demandas e sugestões. Então, eles sugerem uma série de coisas, eles discutem como que eles querem que seja e propõem outros projetos. Por enquanto, por exemplo, além dos projetos que a gente já faz, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, agora a gente está fazendo oficinas que são oferecidas pelos próprios usuários aos usuários. Então, por exemplo, nós temos um paciente que é ex-piloto de avião, ele vai oferecer uma oficina sobre pequenos reparos domésticos. Então, todo mundo quer aprender a consertar um chuveiro, uma tomada de
um ferro de passar roupa, enfim, ele vai oferecer essa oficina. Tem uma outra oficina que a gente está começando, que é uma oficina de informática, que vai ser também ministrada por uma usuária. A gente, inclusive, está fazendo uma campanha de doação de notebooks. Várias pessoas trocaram os notebooks, então, se o seu estiver funcionando, a gente aceita a doação, porque a gente precisa desses notebooks para fazer com que muitos dos nossos pacientes, que são pacientes, na maioria deles, de baixa renda, que não têm acesso ao computador, que eles saiam do analfabetismo digital. Então, a gente aposta agora na tecnologia com os pacientes. Bom, essa campanha já começou, mas a gente espera que ela prossiga, né? Os projetos que fazemos hoje têm sempre a arte como um recurso de transformação. Então, nós temos o espaço de leitura, a ciranda literária, a oficina de formação, que é a criação de um jornal, a oficina literária, o Cineps e a música em movimento, que está funcionando hoje em dia. Esse é o espaço de leitura, é uma biblioteca que foi fundada a partir de uma campanha de doações de livros, onde eu disse, eu só aceito livro bom, não me dá livro ruim, porque a gente precisa entender que leitura, a boa leitura serve para todos. Então, foi feito um mutirão e uma das nossas usuárias era estudante de biblioteconomia, ela nos ensinou como catalogar os livros com código, com cores, ele é todo dividido por assunto e a arrumação foi feita pelos próprios pacientes. Eles pegam esses livros para ler, muitas vezes estão na recepção, chegam cedo, ao invés de ficar vendo televisão, aquelas coisas horrorosas, então eles vão ler. E o objetivo para esse espaço de leitura é que quem lê nunca está sozinho. Permitir esse encontro com a leitura amplia o universo, né, do leitor. Então, a partir dessa ideia surgiu essa outra, que é a ciranda literária, que é a Cíntia, inclusive, Cíntia Mesquita, que coordena. Uma vez por mês, eles se reúnem para compartilhar e discutir as leituras. Isso não só incentiva a leitura, como uma troca de experiências. E o que é mais interessante, que eu acho da ciranda literária, é que, olha, eu vou contar só um exemplo, eu não posso participar de tudo. Uma vez eu participei da ciranda e tinha um paciente meu que ele vendia baleiro, ele vendia bala em ônibus. E aí na ciranda literária ele estava lendo Sócrates e Platão. E ele fazia uma correlação com a filosofia da Grécia Antiga com a favela onde ele mora. Eu achei isso de uma grandeza que toda vez que eu falo nisso eu me arrepio. Porque o que é leitura, o que a literatura não pode fazer por nós, né, gente? Aí são fotos dos encontros, para variar, sempre tem uma comidinha, né? A gente não consegue se encontrar, sempre comes e bebes. E outro projeto é a oficina de informação, que foi criado na época por uma estagiária de TO, e quando ela saiu, Maíra tocou esse projeto, que é muito interessante. Nós já estamos na 14ª edição, é um jornal produzido totalmente desde a pauta, todo o processo é produzido pelos pacientes. E é muito interessante porque ele tem uma tiragem impressa e uma tiragem digital. Vocês podem, inclusive, procurar o jornal Galera Vida Neps, porque é muito interessante. Esses foram os primeiros jornais. Aqui há uma entrevista comigo, sempre tem uma entrevista com alguém, a entrevista com o André Garibé, a segunda. E como é que funciona? Há um processo de construção desse jornal. Vocês terem ideia, tá vendo aqui? Todo mundo tá reunido, discutindo. Uma dessas discussões foi para falar sobre a morte, sobre o luto. Maíra disparou com um vídeo, com um documentário da Nina Simone. Então, aqui trouxemos também o professor Carli, que é um trans. Então, a gente traz questões que o paciente começa a discutir sobre isso, até que eles cheguem a um tema, e a partir daí eles começam a pesquisar, e aí eles fazem um jornal, que é belíssimo. Esse jornal já deu vazão, produziu outras coisas, como um canal do YouTube, aí é uma usuária fazendo mais um vídeo, como lidar com a depressão e o comportamento suicida. Esse espaço é doado pela UFBA, é um estúdio bacana, onde nós fazemos a apresentação nesse canal do YouTube. Então, hoje ele já tem uma fanpage do jornal, ele já tem um blog, o canal do YouTube e o Instagram. Visitem, porque é muito interessante. Bom, o projeto de criação literária foi um projeto também muito bonito,
partiu de uma pessoa que tentou suicídio e foi atendida por nós, era uma professora de português, e ela gostaria de retribuir o atendimento. Então, ela fez essa oficina de criação literária, e a primeira se chamava A Vida em Quatro Estações, o papel revelador da criação poética na literatura. E isso gerou um livro. Esse foi o primeiro livro, o lançamento do livro foi no ano passado, o livro é de poesias dos pacientes. Então, na verdade, eles já são grandes poetas, porque a maioria dos pacientes são deprimidos, e a gente sabe que os deprimidos têm uma possibilidade de ver o mundo de uma maneira muito especial e muito direta, e às vezes muito crua, muito realística. Eles só não sabiam as técnicas de fazer. Então, ela ensinou com o corpo, e saíram poesias lindas. Esse foi o livro A Vida em Quatro Estações. Depois já teve a outra oficina, que são microcontos. O outro projeto é o Cineps, que é a exibição de filmes seguido de discussão. Geralmente, quem discute são os pacientes. A gente chamam-se 2 pessoas para ser coordenador da discussão. E a gente tem a possibilidade de fazer alguma intervenção clínica, e a outra ideia é fazer um trabalho mais cultural, sair do hospital e ir ao cinema, que um cinema de arte nos prometeu esse convênio, essa parceria de fazer a doação de ingressos gratuitos para a gente levar aos pacientes uma vez por mês e discutir o filme lá no próprio café do teatro, né? Esse é um projeto novo de um voluntário, Música em Movimento. Esse cara é um fantástico, brilhante músico, ator, cineasta. Ele tem feito um trabalho muito bacana, estava fazendo, né, antes da pandemia. Então, temos também práticas integrativas complementares, né, que já fazem parte do SUS, que é a cura prânica, e uma parceria com a ONG Espaço C de São Paulo, que a gente trabalha. Eles disponibilizaram para a gente o link para fazer yoga, respiração, meditação, Tai Chi Chuan, arte-terapia, enfim. Então, avaliando de uma maneira geral o serviço do NEPS, por que a gente acha que a gente é bem sucedido no que a gente faz? Então, eu cheguei à conclusão em uma fórmula, que é a PPP. Mas só que não é a parceria público-privada, como está acontecendo em todo o país, né? Estão privatizando os nossos serviços públicos. Não, é uma parceria privado-pública. O PPP, o primeiro seria de P de proteção, o segundo P de pertencimento e o terceiro P de produto. Essa proteção e também mais-valia é que, para além do tratamento convencional, nós técnicos fornecemos o nosso celular, o nosso número particular para o paciente, para que ele possa entrar em contato com a gente nos períodos de crise. E às vezes a crise vem no final de semana, vem na madrugada, e ele se sente protegido. A proteção, a gente sabe, é uma dos fatores protetores mais eficazes na tentativa de suicídio, nos riscos, na prevenção do suicídio. Os efeitos disso é que ele se sente não só mais protegido, mas é um sentimento de mais-valia, tipo, poxa, o meu médico, minha psicóloga me deu o telefone pessoal, e eles só ligam realmente quando eles estão muito graves. O segundo P de pertencimento tem a ver com esses grupos, essas oficinas terapêuticas, porque nesses grupos eles produzem laços, novas conexões com pessoas que não tinham amigo nenhum. E essa sensação de pertencimento ao grupo produzem relações que ultrapassam os muros institucionais. E o terceiro P, que eu chamo de produção, é exatamente a transformação dessa dor, essa dor que tem que ficar lá, porque ninguém quer ouvir, né? Você pergunta para a pessoa, como é que você está? A pessoa diz, eu estou mal. A pessoa, tira isso da cabeça, vamos lá. Então, ninguém quer ouvir que você está mal. Então, essa dor, que é a dor da angústia, da existência, ela é calada. A gente vive num mundo capitalista que você tem que estar bem, você tem que estar feliz, tem que ter sucesso. Então, essa dor que é silenciada, ela é transformada num produto legitimado, como um livro de poesias, como um jornal, e tem um alcance muito maior. Então, a dor antes silenciada, ela agora se torna num produto que é extremamente transformador, porque transforma a dor, e tem um alcance, porque várias pessoas vão ler, a sociedade confere credibilidade, e são maneiras criativas de se fazer ouvir. Então, transformam o sofrimento. Por que PPP? Porque transformam o sofrimento privado em questões de interesse público. Então, a fórmula do nosso sucesso, a gente diria que é PPP, parceria privado-pública.
Doutora Soraya, 3 minutos. 3 minutinhos, então deixa eu adiantar aqui para falar rapidinho sobre a quarta onda da pandemia, que é a onda da saúde mental. A gente sabe, vários estudos, tem quase 50 estudiosos internacionais trabalhando a questão da pandemia. Eles publicaram em The Lancet um artigo em abril dizendo que, estudando todas as epidemias anteriores e prevendo que vai acontecer um colapso na saúde mental. Então, a gente sabe que a quarta onda, que é a onda da saúde mental, deveria ter começado a ser tratada desde a primeira onda da pandemia do coronavírus. Por quê? Porque toda a sensação de desamparo, de desespero, de medo, de angústia, porque é um vírus desconhecido, você pode ser atacado a qualquer momento, você não sabe de onde vem esse ataque, e que de alguma maneira a gente pensa, nenhum líder político, nenhum líder religioso conseguiu fazer conosco o que esse vírus, esse micro-organismo está fazendo. Esse vírus nos tornou presos, presidiários, presos em nossas celas domésticas, proibindo o abraço, o beijo, o aconchego. Então, ele impõe um distanciamento social que muitas pessoas entendem como isolamento social. E o medo que a gente tem do desconhecido se transforma num pavor. E aí, o que está acontecendo? Aqueles casos que já a gente acompanhava e que a gente via têm sido agudizados, surgimento de novos casos de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, síndrome de pânico, surtos psicóticos e um aumento de suicídio. Isso foi visto em outras pandemias e nessa pandemia não será diferente. Então, a gente pede, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na massa, porque a gente tem que, de alguma maneira, pensar que se antes a gente se preocupava com o colapso nos hospitais, não vai ter UTI para todo mundo, não vai ter leito hospitalar, a gente tem que se preocupar agora que não vai ter CAPS suficiente, não vai ter espaço suficiente para tratar as pessoas que vão deixar, que essa sequela, né, dessa pandemia vai deixar. Então, o meu recado é exatamente esse. A nossa aposta é que a gente entenda que falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Então, são duas palavras, são duas perguntas que são fundamentais, que a gente deve fazer, seja um paciente, seja um colega de trabalho, um amigo, um familiar. Quando a gente pensa, a gente percebe que ele não está bem, duas perguntas são fundamentais. A primeira é, o que está acontecendo com você? Agora, você só pergunta se você tiver condições de ouvir a resposta. Se a pessoa disser, eu estou mal, quero me matar, não aguento mais, a vida para mim não tem sentido, você não vai dizer, tira isso da cabeça, tá maluco, rapaz, que isso, vamos sair, vamos tomar... Não, você tem que ouvir aquilo, acolher, entender que o sofrimento existe. E a segunda pergunta é, o que eu posso fazer para te ajudar? Não é você oferecer uma série de possibilidades, não. Se coloque à disposição, se necessário, leve um profissional de saúde, marque a consulta, vá com ele, mas não deixe essa pessoa sozinha. Eu queria dizer, estou terminando já, que nós criamos onde buscar ajuda, sempre a gente tem que, qualquer palestra que a gente dá, a gente tem que disponibilizar onde buscar ajuda. Essa é a nossa cartilha, uma cartilha bem completa, vocês podem baixar na internet, Suicídio, Enigma e Estigma Social. Esse é o e-book que foi feito ano passado, nós fomos convidados. Também você pode baixar pela Sanar Editora, uma abordagem multiprofissional na prevenção do suicídio. É muito interessante que a gente fala das diversas visões. Esse é o meu livro, A Morte Pode Esperar, Clínica Psicanalítica do Suicídio, está esgotado há 3 anos. E isso é o suicídio na pandemia, saúde mental, que também é muito interessante, essa cartilha da Fiocruz. E, por fim, eu queria convocá-los a assinar essa petição pública. Precisamos do primeiro centro de referência às pessoas em risco de suicídio. E aqui uma ficha de inscrição, porque os nossos usuários criaram a primeira associação de prevenção do suicídio criada por usuários, a ABAPS. A gente aceita qualquer simpatizante e toda a diretoria é formada por usuários. Esses são os nossos contatos. Eu peço desculpa porque eu passei um pouquinho do tempo e muito obrigado por ter me escutado. Nós agradecemos. Eu não teria coragem de interromper. Excelente, sensacional. Agora a gente pode abrir para as discussões. Vocês estão me ouvindo?
Uhum. Sim? Sim. Sim. Poderíamos abrir para as perguntas, nós já temos no chat algumas perguntas, eu vou começar então pelo Temis, Temis Torres, ela ou ele, desculpe, não soube identificar se é masculino ou feminino. Em São Paulo, a principal circunstância envolvida nas intoxicações é o abuso por drogas, mas a segunda é o suicídio mesmo. E aí ele pergunta para o Rafael, porque o Rafael acha que isso está acontecendo e se pode haver subnotificação. E ele diz também que o mesmo, nas circunstâncias por suicídio, se está sendo colocado abuso como circunstância. Ele pede desculpa por tantas perguntas, mas não tem que pedir, não. Ele é do CCI de São Paulo. Legal, um colega de Ciatox. Então, vamos lá. Acho que boa pergunta. Acho que assim, acho que são multifatores, no meu ver, do Temis. Um dos primeiras colocações pode ser que o abuso de substâncias ele pode estar correlacionado com o suicídio, porque o abuso da substância ele pode ser um desencadeador da ATS depois. Como eu mostrei os casos de cocaína, por exemplo, né, relacionado com trauma, ou até mesmo por ingesta de agrotóxicos, por exemplo. Outra situação que eu também eu tento enxergar pelo abuso de substâncias, ser o primeiro lugar em São Paulo, pode ser pela gravidade das intoxicações, muitas vezes, né? Como em Campinas nós temos a associação drogas e medicamentos, né? Então, muitas vezes você tem aí um paciente de uma usuário de cocaína, por exemplo, que acho que é o mais comum que deve ter em São Paulo, né? Casos graves, geralmente é cocaína, e isso pode estar associado com medicação. E muitas vezes o paciente pode estar, por exemplo, numa área mais de periferia, numa área mais de uso de drogas, e muitas vezes o que chega até o Ciatox pode ser essa questão, olha, ele estava na Cracolândia ou ele estava na periferia onde só se usam drogas, então é overdose de drogas. Muitas vezes pode ser isso. O mais importante, no meu ver, Temis, acho que para essa questão de suicídio ou até mesmo medicamentos, é ter a equipe multiprofissional, né? Trabalhar bem na anamnese. No caso do suicídio, aqui a experiência que a gente tem é que muitos casos acidentais eram casos de TS, né? Era, por exemplo, a pessoa chegava no hospital, eu não vi porque estava escuro durante a noite, então eu resolvi tomar a medicação e acabei tomando errado. Mas, na verdade, quando o psiquiatra, o psicólogo está lá conversando, e ele consegue se falar, olha, de fato eu tentei me matar, né? Uma outra situação que eu enxergo também São Paulo é uma cidade que tudo acontece, né? Em São Paulo nós temos aí várias faculdades de medicina, vários ótimos profissionais que têm uma formação diferenciada. Muitas vezes esses profissionais podem ter já um certo conhecimento para tratar intoxicações por medicamentos, e quando vêem drogas que não é tão habitual assim, muitas vezes acham que pode ser uma droga sintética ou pode ser cocaína, acham que tem algum antídoto devido à gravidade do caso, aí nesses casos eles notificam, né? Em Campinas, por exemplo, muitos casos de intoxicação alcoólica não chamam Ciatox, né? Eles só chamam Ciatox quando é uma intoxicação alcoólica onde o paciente não recuperou aí em 24, 48 horas. Aí eles pensam que pode ser algo a mais do que uma intoxicação. Então, são multifatores que podem estar gerando esse dado, no meu ponto de vista. Eu posso fazer um complemento à pergunta do Temis, ou da Temis? Posso, Adriana? É a Temis. A Temis. A Temis, peço desculpas por não ter sabido que então, Temis, eu acho que uma coisa que a gente esquece também é que é o seguinte, a grande maioria das pessoas que se tornam dependentes químicos, seja por álcool, cocaína ou qualquer outra substância psicoativa, tem relação direta com a depressão, principalmente os homens. Por quê? Porque essas drogas são excitantes do sistema nervoso central. Então, a gente tem vários pacientes que começam o uso e se sentem super bem, é como se eles estivessem tomando uma dose alta de antidepressivo, porque é uma fabricação de serotonina, então eles ficam muito bem. Só que depois dessa droga,
depressora do sistema nervoso central. Então, ele fica pior do que ele estava quando ele ingeriu ou usou a droga, o álcool, a cocaína, por exemplo. E aí ele precisa de uma outra dose para ficar melhor. E com isso acontece a tolerância e vai se necessitando de quantidade cada vez maiores, e com isso a pessoa termina ou alcoolista ou um dependente químico, e que muitas vezes a overdose nada mais é do que um suicídio, porque ele está no pico da depressão, ele não fez tratamento e ele sabe que usando aquela droga numa quantidade maior ele vai ter uma parada cardíaca, enfim. Então a gente precisa saber que não só o abuso de droga leva, causa, consequência, mas a gente tem que pensar também que talvez, e muitas vezes, antes desse abuso de droga, existe um sujeito deprimido e que ele precisa de tratamento, ok? Muito obrigada, doutora Soraya. Nós temos mais duas perguntas. E eu peço, por favor, vamos tentar ser bem objetivos para a gente não extrapolar muito o tempo, ele já está bem no limite. A pergunta vem da própria equipe do NEPS. Boa noite, pergunte à mesa. Como refletem, a partir das suas práticas, sobre o acesso a substâncias psicotrópicas legais, o uso e a intencionalidade suicida? E ela completa que no cotidiano de vocês, se são os psicotrópicos legais que predominam, poderia inferir se essas pessoas apresentam transtorno mental de base? Percebem se elas são assistidas no sistema de saúde mental público ou privado e a assistência prestada seria realmente efetiva? Nos dados de vocês estão questionamentos, esses questionamentos surgem? Peço, por favor, que a senhora seja bem objetiva, doutora Soraya. Eu acho que isso a gente já sabe, que eu acho que a gente deveria ouvir um pouco do que Rafael tem a nos trazer de fora, porque aqui a gente sabe que não tem, deveria existir toda uma equipe, deveria existir psiquiatria na atenção básica, psicólogos não existem, a gente sabe que eles não são assistidos, não temos CAPS 3, fundaram o primeiro agora que não funciona, então nós não temos essa assistência, tá? Então eu queria ouvir um pouco a experiência de Rafael, que vindo de fora, de um outro estado, que é uma outra realidade do que a realidade nordestina, a gente sabe que a saúde lá é tratada de uma outra forma, eu acho que seria interessante que você respondesse para a gente conhecer um pouco sua realidade. Vamos lá. Com base nesse estudo, né, que a gente está observando aí, nos casos de tentativa de suicídio, os fatais, principalmente, eram, em média, era a terceira tentativa já. Ou seja, esses pacientes, muitos deles já eram tratados em CAPS-AD, já tinham diagnóstico formado de depressão, ou bipolaridade, esquizofrenia, então já tinha um acompanhamento psiquiátrico, um diagnóstico prévio, já existia um uso medicamentoso, por exemplo, um uso terapêutico. Muitas vezes o que a gente observou foi uma baixa anuência nesse tratamento ou baixa adesão, por exemplo, a terapias, né, cognitivas, outras, né, inserções, por exemplo, né, que é um processo multifatorial. Então, essa não anuência no tratamento psiquiátrico foi, com certeza, um dos fatores. Muitos se evadiam. Mas, no entanto, nos casos onde nós não detectamos nenhuma substância psicoativa, tem uma correlação com a primeira tentativa de suicídio. E os dados relacionados eram dados voltados, por exemplo, com a possível estupro em casa por parte dos pais, ou agressão, espancamento, enfim, alguma situação traumática, né? Nós tivemos também casos, por exemplo, da questão de uso de cannabis, por exemplo, né, em fase jovem, e isso começou, né, com toda a interação biopsicossocial desses pacientes aí, com faculdades, com, enfim, problemas heterogêneos, e isso fez com que desencadeasse essa tentativa de suicídio. Mas Rafael, desculpe lhe interromper, eu entendi que a pergunta é se existem serviços que captam essas pessoas, porque, por exemplo, a tentativa de suicídio, a primeira, é o principal fator de risco de suicídio.
Sim. Se você tenta suicídio uma vez, aumenta em 100% o risco de suicídio. Então, é necessário que essa pessoa seja acolhida e comece um atendimento imediatamente. Por que muitas não aderem ao atendimento nos CAPs? Porque é um atendimento que não é voltado para o paciente suicida. O paciente suicida tem suas particularidades e o CAPS tem um tipo de trabalho que é muito bonito, mas ele é voltado mais para psicóticos graves e muitos dos nossos pacientes egressos dos CAPS dizem, olha, lá não é o meu lugar é aqui. Daí a necessidade da gente pensar em fazer o centro de referência para montar uma rede, a gente precisa de uma rede de atendimentos, de prevenção, de esclarecimento e capacitação do profissional da saúde geral também. Aquele paciente que recebe na emergência, ele tem que saber para onde que ele vai mandar aquele paciente. Que esse paciente tentou suicídio uma vez, ele não pode ficar desassistido. Então, por isso a necessidade... Oi. Nós precisamos encerrar, está muito rica a discussão, mas nós temos prazos mais rígidos, desculpem. Eu acredito até que você já deu uma boa explicação, até quase que deu a resposta para o Rafael. Eu agradeço muito, a Abracite agradece imensamente a participação de vocês, dos congressistas, e nós teremos que encerrar agora as discussões para que comece a outra mesa redonda. Muito obrigada. Até eu gostaria de poder fazer pergunta, mas isso não é o fim, é o começo. Obrigada. Obrigado. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana, por nos coordenar. Obrigada, Rafael. Obrigada, Abracite. Obrigada a vocês. Foi muito bom, viu? E aqui nos assiste. E aqui se encerra. Sem dúvida, e é bastante gente. Aqui se encerra, então, essa mesa redonda. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Obrigado.